Queridos fiéis, queridas almas, havíamos começado a comentar um pouco desse evangelho na missa da manhã e a modo de continuação e conclusão, não que eu tenha pretensão de concluir qualquer comentário a respeito, porque a palavra de Deus é um tesouro inesgotável, mas vamos seguir os comentários que os santos padres deixaram a respeito, não todos, alguns, e assim alimentar nossas almas com a palavra de Deus, nosso Senhor. Este senhor da parábola, que foi administrador, temos que aclarar aqui para evitar o mal-entendido. Ele, sabendo que ia perder o seu emprego, então o que ele faz? Ele chama os homens que deviam ao seu chefe e ele abaixa o valor da dívida, certo? O que vai acontecer? Os devedores, ao verem que no recibo eles vão ter que pagar menos, quando esse homem for despejado, esses homens que tiveram o valor diminuído da dívida vão ser gratos a este iníquo. Por isso, nosso Senhor está a dizer aqui que os filhos deste século são mais hábeis na sua geração que os filhos da luz. E aqui nós vamos então comentar esta conclusão deste capítulo de São Lucas. Porque o que nosso Senhor está louvando? A iniquidade? Não. Mas sim a astúcia e prudência dos iníquos. Que isso fique claro, hein? Porque Deus não louva a iniquidade. Isso é ofensivo a Deus. Mas a prudência e a astúcia, isso sim. E por isso nosso Senhor vai dizer, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque as pombas normalmente não fazem maldades, são simples, mas a prudência da serpente, essa deve ser a conduta dos filhos da luz, que normalmente não se comportam como pombas. Mas vamos seguir aqui os santos padres. O Senhor louvou o administrador a quem despedia da sua administração, porque havia olhado o porvir, e prossegue. Louvou o Senhor aquele administrador infiel pelo que ele fez prudentemente. Não devemos imitá-lo em tudo, diz aqui o Santo Agostinho, porque nós não devemos defraudar nosso Senhor para dar esmola do que nós não temos. É exatamente o que esse homem está fazendo. Existe uma dívida. Se devo 100, a minha dívida é de 100. Se baixar para 80, se este devedor fosse honesto, diria, não, eu devo 100. Mas quem não quer pagar as dívidas? Se alguém fizer um acordo, quem não aceitará esse acordo? Foi o que este homem fez. Então, uns poderiam pensar, então eu posso defraudar o próximo para dar isso em esmola? Não. Não se faz o bem com o mal. Nunca. Jamais. E Orígenes vai dizer, porém os gentios dizem que a prudência é uma virtude a que eles definiram como conhecimento do bom e do mal e do indiferente, ou conhecimento do que se deve fazer ou deixar de fazer. É preciso considerar se esta definição significa muitas coisas ou uma somente. E segue aqui o escritor eclesiástico. Se diz, pois, que Deus dispôs os céus com prudência, então é certo que é boa a prudência, porque com ela Deus dispôs, o Senhor dispôs os céus. Se diz, pois, também no livro do Gênesis, segundo a tradução dos 70, que a serpente era prudentíssima. E não se chama virtude a esta prudência, mas astúcia. Porque assim como essa serpente que enganou Adão e Eva era prudentíssima, ou seja, com esse termo está designando que ela era astutíssima. E este homem que foi louvado aqui nessa parábola, que ele é um administrador infiel, como a serpente foi infiel, ele vai ser astutíssimo, mas nós chamamos isso de prudência também, porque esse termo
pode designar, mas não com propriedade. Uma coisa é astúcia, outra coisa é prudente. Agora, é verdade que às vezes é prudente ser astuto. É isso que este está a fazer, mas só que como ele está usando a prudência para o mal, ele não está sendo virtuoso. A virtude sempre é para o bem. Nós podemos usar materialmente a virtude para o mal, mas isso não é virtuoso. Eu vou estar viciando a virtude. E é o caso desse administrador infiel, iníquo. Nesse sentido, pois, se diz que o amo louvou o seu administrador porque obrou com prudência, isto é, com astúcia e ligeireza. E acaso se usou por erro a palavra louvou, e não em sua verdadeira significação, quando dizemos que alguém se deixa levar por coisas medíocres e indiferentes e que devem administrar as disputas e agudezas em que brilha o vigor do seu engenho. Então aqui o maiordomo, ou seja, o dono da administração está louvando aquele que ele vai despedir porque ele foi esperto, ele foi astuto. E aí ele usou o bom, da prudência que ele poderia ter usado para ser um administrador fiel, ele usou para consertar sua infidelidade. E aqui nos detemos um pouco, queridas almas, porque é o seguinte: neste século, a virtude está quase que ausente. E junto com a virtude, nós perdemos a coerência e o bom senso, ou seja, a sensatez. Os homens, como esse administrador infiel, nós queremos administrar coisas, mas nós acabamos o quê? Dilapidando os bens. Sejam eles da alma, bens espirituais, sejam os bens temporais, em todos os bens. E quando Deus, nosso Senhor, for pedir contas, nós vamos dizer igual esse homem aqui, vamos querer negociar com a iniquidade. Mas há um problema. O grande problema do homem da parábola, do administrador infiel e o nosso, é que nós sabemos praticar a virtude, porque nós somos capazes disso, mas nós usamos a capacidade para a prática da virtude para praticar o vício. E é muito simples. O mesmo ardor com que se peca, o mesmo. Não vou entrar em qual pecado, qualquer um deles. Tudo que for planejado para o pecado, tudo que for feito para o pecado. Se nós removemos o pecado e colocamos a virtude, nós temos o quê? Santidade. Não é preciso mover uma montanha e nem ressuscitar o morto. O mesmo obrar para o pecado, do modo que nós somos capazes de servir os pecados que cometemos, fazê-los com a frequência que fazemos, e às vezes com descaro, com vergonha, não tem respeito humano, ou às vezes às escondidas, hein? Porque existem virtudes que devem ficar ocultas, e existem virtudes que devem ser apregoadas acima do telhado. E da mesma forma, tem pecados que são feitos às escondidas, e muito bem feitos, e tem pecados como a vanglória que são feitas para receber aplauso dos homens. E o pecador é capaz de fazer ambas coisas com maestria. Então, se ele trocar o pecado pela virtude, nós teremos um santo. Um santo de verdade, a talha de um São Luís de Montfort, a talha de um apóstolo São Pedro ou São Paulo, a talha de um São Luís de Gonzaga, porque é exatamente isso que os santos fizeram. Em vez de se entregar ao pecado, se entregar à virtude. E aí, então, o homem moderno, como acha que haverá uma dispensa, porque a igreja está em crise, não. O ser humano é o mesmo desde que Deus criou Adão, e Adão comeu aquela fruta e fez com que todos tivessem a inclinação ao mal, mas o ser humano não mudou, ficou mais ferido. Mas a graça do bom Deus, ela não ficou caduca. A mesma graça que santificou os homens que nós veneramos é a mesma que nós recebemos nos sacramentos, hein? Mas só que nós perdemos muito fácil, por quê? Porque nos pomos a serviço do pecado e por isso somos pecadores. Se colocássemos a serviço da graça, nós seríamos santos. Isso em grande trabalho. Aí segue aqui Orígenes dizendo: os filhos desse século se diz que são mais sábios, que não são mais sábios, mas sim mais prudentes que os filhos da luz,
estes no sentido absoluto, nem sensivelmente, mas sim na sua geração. Segue, pois, porque os filhos deste século são mais prudentes em sua geração. E a respeito disso, o venerável Beda vai dizer: se chamam filhos da luz e filhos desse século como filhos do reino e filhos da perdição, porque cada um se chama filho daquele cujas obras faz. Diz São Beda, hein? Não é o rigor do padre que fala, é um santo. Então, se eu sou filho de Deus, as minhas obras serão obras de um filho de Deus. Agora, o que dirá que eu sou filho de Deus? O que eu acho que eu sou? Não, é o que eu faço. Nós temos que levar em consideração nossas fragilidades e vilezas. Mas, se a nossa vontade está posta no pecado, nós somos filhos da perdição. Podemos estar batizados, carregar todas as fitas de todas as associações sobre nossos pescoços, rezar o que quisermos. Um filho da perdição é escravo de Satanás. Irá com todas as fitas e broches para o quinto dos infernos. Por quê? Porque Deus pagará conforme as nossas obras. Obras de iniquidade têm como salário o inferno, e as obras da verdade e da justiça têm como paga o reino dos céus. Chama filhos desse século os que pensam em adquirir as comunidades da terra, e os filhos da luz aos que obram espiritualmente, olhando só o amor divino. Sucede, pois, que na administração das coisas humanas dispomos com prudência dos nossos bens e andamos solícitos em alto grau para ter um refúgio em nossa vida se chegarmos a faltar alguma coisa na administração. Porém, quando devemos tratar das coisas divinas, não meditamos o que para a vida futura nos convém. Ou seja, nós temos as 24 horas de um dia, se for para viajar, trabalhar, zanzar por aí, tudo o que quisermos. Mas se for para rezar, parece que o dia só tem 30 minutos. O sol muda o seu curso. É incrível. Porque ademais do que acabamos de ouvir e considerar, os filhos das trevas é o quê? É filho da mentira. Ele tenta se enganar dizendo diante de Deus que não tem tempo para Deus. Mas a verdade é o seguinte, ele tem tempo para o que ele quer. Ou seja, ele tem tempo para si, ele tem tempo para o mundo, ele tem tempo para as riquezas, ele tem tempo para a vaidade, ele tem tempo para o pecado. Para o pecado tem a madrugada, que o sono não o alcança, tem o dia que o sol não se põe, mas para Deus tudo passa e não dá tempo. Por quê? Porque ele não quer, ele não é filho da luz. E São Gregório, para que os homens encontrem algo em sua mão depois da morte, devem pôr antes dela suas riquezas nas mãos dos pobres, e prossegue. E eu vos digo que granjeeis com os amigos do dinheiro da iniquidade. Ou seja, São Gregório está a dizer, bom, se nós queremos chegar a Deus com as mãos cheias de boas obras, como filhos da luz, nós temos que pôr essas obras em vida em nossas mãos para, quando a morte nos assaltar, encontrarmos aí Deus nosso Senhor. E é a conclusão do Santo Evangelho, a conclusão também de nossas palavras, sobre esta parte que nosso Senhor vai dizer: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, vos receba nos tabernáculos eternos. Então vamos ver o que Santo Agostinho disse a respeito. Mamona, que não é aquela planta fedida e tóxica, não é aquilo. Os hebreus e os latinos chamam riquezas, mas é porque é o nome de um deus da riqueza dos pagãos. Hein? Não tem nada a ver com a planta. Em todo caso, o falso deus e o dinheiro feito deus é tão tóxico como a planta. Um leva para a morte, outro leva para o inferno. Fazei-vos amigo das riquezas da iniquidade. Interpretando mal estas palavras, vai dizer Santo Agostinho, roubam alguns, roubam do alheio, e desses roubos dão aos pobres, e creem que com isto obram segundo o mandato de Nosso Senhor. Essa interpretação deve se corrigir. Dai esmola do que ganhais com o vosso próprio trabalho. Não podeis enganar o juiz, que é Jesus Cristo. Se do que roubastes ao indigente dás algo de ti mesmo, não queres figurar-te a Deus assim, porque é fonte de justiça,
Portanto, não deis esmola do que alcançaste pela usura, mas dirige aos fiéis a quem distribuímos o corpo de Jesus Cristo. Porém, se tais riquezas tens, não do que tens aqui, como obra o que propõe fazer-se amigo com a riqueza da iniquidade, e para não ser considerado como réu, diz: se eu quitei algo do outro, darei 4 vezes mais. Também pode entender-se assim: riquezas da iniquidade são todas as deste mundo, procedam da onde for. Por isso, se queres a verdadeira riqueza, busca aquela em que Jó abundava quando, a vez que estava nu, tinha seu coração cheio de Deus. Se chamam riquezas da iniquidade as que este mundo dão, porque são, em verdade, estando cheias de pobreza e sempre expostas a se perder, pois se fossem verdadeiras, te ofereciam segurança. Então aqui está dizendo Santo Agostinho que as riquezas da iniquidade são todas as que este mundo dá. Não estou dizendo aqui de fruto que todo dinheiro é do demônio, não é isso. Mas toda a segurança que nós pomos em um dinheiro, ela se perde com a enfermidade, hein? E quem fez do dinheiro seu Deus, tenha garantido que amanhã esse dinheiro não será suficiente para os dias de UTI que o tocará. E morrerá mais miserável que o mendigo. Porque assim a vida nos mostra que o dinheiro, do jeito que ele veio, ele vai embora. E às vezes um pouquinho mais rápido. Então, esta é a mamona iniquitatis. O dinheiro, ou seja, os bens temporais e perecedeiros dessa vida. E mesmo que bem usados, um dia todos perderemos, porque, como bem diz o ditado popular, o caixão não tem gavetas. E se tivessem, ia ser pasto para os vermes, como o corpo que está ali estirado é. Também se chamam riquezas de iniquidade, porque não são mais que dos iníquos e dos que põem nela a sua esperança e a sua felicidade. Mas quando são possuídas pelos justos, são certamente as mesmas, porém para eles são riquezas mais que celestiais e espirituais. Então são aquelas pessoas que têm o seu sustento do seu trabalho, da sua honestidade, mas sabem administrar tanto para o bem dos seus, como também para os pobres, e aí se convertem em esmolas, que não é dar esmola do resto, mas a esmola que é um sacrifício de caridade que sai da mesma forma que sai para uma conta de água, de luz, para uma despesa honesta. A esmola das almas boas também está prevista, hein? Por isso não é dar, depois que pagou tudo, eu vou dar o que sobrou. Aí o pobre e miserável ficou com as moedas de um troco que nos deram, de moedas de 10 centavos. Isso não se dá para ninguém, hein? Se nós tivéssemos somente 10 centavos, como a viúva do Evangelho, aí nós teríamos dado uma esmola diante de Deus justa. Mas Deus sabe que nós não temos 10 centavos somente para dar para o pobre. Então, corrijamos isso também, porque senão nós estamos colocando nossa confiança na riqueza e convertendo-as em iniquidade. A nossa esmola dada, dando o resto como esmola, nós convertemos a esmola numa obra de iníquos, porque é próprio da iniquidade ser avaro. Chama iníquas as riquezas porque são atrativos e tentam nossos afetos pela avareza, para que não tenhamos, para que sejamos seus escravos. E assim então, queridos fiéis, conclui os padres da igreja que mencionei sobre esta parábola, e aí nós temos então as lições tiradas. Sejamos prudentes, com a prudência que vem do Espírito de Deus, e buscamos o apoio, não na nossa saúde, todos nós, hein, querendo ou não, vamos ficar doentes um dia, não na nossa juventude, as rugas se avizinham, para uns pela ansiedade, nervosismo, e o tempo causará. Isso é coisa do corpo que está sujeito ao tempo, mas coloquemos nosso apoio em Deus. Deus não racha, Deus não quebra, Deus não cai, porque Deus é fortíssimo. Quem pôde derrubar Deus? Ninguém. Nem o demônio, nem o inferno inteiro, nem o mundo, nem a maçonaria. Ninguém, hein? Nem o modernismo. Ninguém pode contra Deus. Então Deus é a riqueza dos seus filhos, e os filhos da luz sabem colocar a sua riqueza onde? Em Deus. Não estou dizendo para os senhores pararem de trabalhar, esperar que caiam todos os meses um dinheiro que pague todas as suas contas. Não, não é abusar da providência de Deus, mas saber usar os meios como meios e o fim como fim.
O fim de tudo é Deus e os meios honestos levam a Deus, mas são meios. E não converter os meios em fins. E para isso, então, nós necessitamos ser prudentes. Então, diante disso, vamos ver com quem estamos negociando. Quem negociar com a carne, dela vai colher o quê? A corrupção. E quem está negociando com o Espírito, dele colherá a vida eterna, disse São Paulo. Então, estamos trabalhando para quem? E eu vou aqui também considerar a mesma religião que nós praticamos, hein? Nós cremos que somos católicos, assim esperamos pela graça de Deus, mas a nossa religião está para servir a nossa vaidade ou o nosso Deus? Ou o nosso Deus se converteu em nossa vaidade nosso Deus, e aí as nossas paixões ficam blindadas pela nossa religião e não submissas ao nosso espírito a Deus nosso Senhor. Então vamos também entrar na prática da religião e ver a quem nós estamos servindo, hein? E o que foi o dinheiro para este homem da parábola? Às vezes estamos negociando como Judas por poucas moedas a prática da nossa religião, com falta de coerência com o evangelho de nosso Senhor. Isso não é prudente. Isso é ser ingênuo como uma pomba que se deixa levar por uns milhos e depois é agarrada por um laço. E qual foi o laço? A vaidade, que transformou a religião em um veneno. Então peçamos a Deus nosso Senhor essa prudência da serpente, mas prudência de virtude e não só astúcia, e assim teremos nossa alma trilhando o caminho da perfeição, o caminho do céu, o caminho da salvação. Que nos ajude Nossa Senhora, a quem chamamos Virgo Prudentíssima, e todos os santos do céu, para que alcancemos a graça de imitá-los e reinar, viver e reinar com eles junto de Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.